Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Vamos dar continuidade à série de vídeos falando sobre dízimo. No vídeo anterior foi sobre Abraão e Melquisedeque, e hoje é sobre Jacó. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Vou fazer uma pergunta a vocês. Será que nesta época que estamos falando sobre esses vídeos, o início, existia dízimo? Existia o nome dízimo? Não, não existia. Mas vamos dar continuidade à série de vídeos, hoje falando sobre Jacó. Mas para falar sobre Jacó, é preciso a gente falar um pouco da cultura, pois estamos falando de um assunto antigo e para ter uma melhor compreensão, precisamos saber como era aquela cultura, para que tenhamos uma melhor compreensão sobre os textos bíblicos. Mas quem era o pai de Abraão? Era Tera. De onde essa família de Abraão veio? Da terra dos caldeus. Onde fica essa terra dos caldeus? Ali na região que conhecemos hoje como Iraque. Mais ou menos ali é onde acontece essa fase da história que vamos estudar. Já tem um vídeo nesse canal, mas este é o segundo. E vamos esclarecer muitas coisas. Hoje é sobre Jacó. Quem era Tera? Tera era o pai de Abraão. Qual era seu trabalho? Ele era um comerciante. O que era que ele vendia, já que era um comerciante? Deuses. Falando mais sobre aquela cultura, para prosseguir com o pai de Abraão, naquela cultura se cultuava de tudo. Por exemplo, a nação dos caldeus, eles cultuavam a natureza, os deuses que eles fabricassem, os animais, tudo era cultuado. E eles, para agradar os seus deuses, eles faziam votos, eles faziam oferendas, eles faziam cultos para agradar as suas divindades. Mas será que temos hoje para apresentar alguma divindade da época de Abraão? Da época de Tera? Sim, temos sim. Aqui vocês estão vendo na tela uma divindade que lá era muito conhecida na época de Abraão. Vocês estão vendo aí agora. Esta é a divindade, sim, que eles cultuavam. Quando eles olhavam à noite, eles viam a lua. E era esse Deus que eles cultuavam. O Deus, sim. Aqui a gente vê que Abraão, ele saiu desta nação, dos caldeus. Mas também tem outro Deus muito conhecido, que é o Deus Marduk. Esse Deus a gente vê muito quando estamos estudando a história do Egito Antigo, do Egito. E esse Deus Marduk, ele é um Deus babilônico, qual essa nação também adorava esse Deus Marduk. Certamente o pai de Abraão, que é Tera, ele era comerciante, e a subsistência daquela família era através de vendas de ídolos, porque esse era o comércio do pai de Abraão. E seus filhos cresceram nisto.
fazendo oferenda, fazendo voto, fazendo ofertas àquelas divindades para agradá-las. Então agora vamos para o Deus dos Hebreus. Quando Abraão teve o encontro com Deus, ele começou a seguir esse Deus, que ainda não era conhecido como o Deus dos Hebreus, pois ainda não tinha se formado a nação até nesse momento da história. E Abraão, ele, como já tinha na sua mente o que ele viu lá na sua terra, então ele conhecia, ou ouviu falar, que o Deus dos Hebreus, que esse Deus, que ainda não era os Hebreus, mas que existia Salém, e que lá existia um sacerdote, ou mais sacerdotes. E Abraão, quando ele voltou de uma guerra, qual está no vídeo anterior, falando sobre isso, ele teve um encontro com Melquisedeque e deu dízimo. E ele reconhece que ele é um sacerdote, pois ele conhecia outros sacerdotes de lá, da terra de Uz, de onde ele veio, que também os sacerdotes faziam isso que ele fez com Melquisedeque, que entregava também as oferendas, as ofertas, os votos para aquela divindade, para que aquela divindade protegesse ele. Então, Abraão reconheceu que aquele era um sacerdote e foi ao encontro um do outro. Abraão estava bem distante da sua casa, que era possivelmente em Hebrom. E quando Melquisedeque chegou próximo a Abraão, ele reconheceu que Abraão seguia o Deus dele. E ele diz: bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, o versículo 20. Tudo o quê? Tudo que ele trouxe do rei de Sodoma. Ele pegou as riquezas do rei, tirou os dízimos e entregou a Melquisedeque. Dos despojos de guerra, como está no livro de Hebreus, capítulo 7, que também está no vídeo, esse versículo, no vídeo anterior, mostrando que esse despojo de guerra foi que ele entregou a Melquisedeque, que não era dele. E agora, o seu neto, Jacó, ele também faz um voto a Deus. Ele faz um voto a Deus. Porque o seu avô, Abraão, já tinha falado sobre o Deus que ele seguia e que ele também, na sua mente, eu acredito ele também queria agradar a Deus. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Será que ele seguia a Deus até aqui? Estou só perguntando. Ele diz: e o Senhor me será por Deus. Mas isso, se Deus fizer o que ele está pedindo. E esta pedra, que tenho posto por coluna, ou seja, por encosto, que ele estava ali dormindo.
por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Certamente, ele não disse que vai dar. Ele disse, certamente eu te darei o dízimo.